Capítulo 22. A tarde de domingo chegava ao fim, quando Lívia, pela janela de sua casa, viu Ariadne sair. Tomada de pânico, gritou o nome da amiga, que se dirigiu até sua janela. Boa tarde, Lívia. Parece tensa? Ou estou enganada? Não, estou angustiada ao extremo. O que aconteceu? Nada em especial. Está indo ao, cochichou, culto cristão? Sim, não falta um só domingo. É uma pena. Eu ia justamente pedir que cuidasse de Otaviano, para eu poder ir até lá. Talvez me sentisse melhor. Certamente se sentirá melhor. Vá, eu fico com o menino. Acho que está precisando mais do que eu. Você faria isso? Claro! No meio da semana passo a ir à casa de Valério. Vá em paz! Ariadne pegou o menino nos braços e voltou para a casa de Lucila. Aceito o seu pretexto, Lívia vestiu uma capa e seguiu para o cemitério. Às vezes olhava discretamente para trás e via Otávio a segui-la. No cemitério, ela percebeu que algumas pessoas entravam sorrateiramente em uma cripta e foi atrás. O local parecia um labirinto, úmido e frio, e à medida que se descia um caminho íngreme, a iluminação ficava por conta das tochas bruxuleantes. Em área ao fundo da cripta, ela se sentiu em uma assembleia, macabra no seu entender, pois os túmulos eram visíveis. Teve medo e pensou: como alguém pode sentir paz em um lugar tão sinistro? Várias pessoas estavam sentadas no chão, sendo quase impossível ver seus rostos sob a iluminação fraca das tochas. Concentravam-se na frente, onde ficavam as lápides e uma pedra grande, da qual, por certo, um pregador falaria assistência atenta, na penumbra da catacumba de ar denso e sufocante. Duas lágrimas silenciosas rolaram pelo rosto de Lívia quando ela viu o palestrante da noite. Valério, com seu jeito terno e sereno, subiu à tribuna improvisada e saudou os ouvintes atentos. Que a paz do Cordeiro de Deus esteja conosco, meus irmãos em Cristo. A jovem teve vontade de agarrá-lo pelas mãos e tirá-lo dali o mais rápido que pudesse, mas sabia que era tarde. Ariadne estava segura. Teria de pensar depressa em como salvar Valério. Ele calmamente abriu um pergaminho. Tratava-se dos escritos que Lucas fizera, tendo por base os depoimentos da mãe de Jesus, e que, emocionado, começou a ler e comentar. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quando nos falou das bem-aventuranças, Jesus estava traçando para nós o caminho da redenção. Não são frases aleatórias, meus irmãos. Elas têm uma sequência lógica para que possamos passo a passo alcançar a verdadeira felicidade. O primeiro passo, então, é ter o espírito pobre, o que não quer dizer falta de conhecimento, dado que este é imprescindível em nossa trajetória. É, sim, ter consciência de que, por maior que seja o conhecimento da criatura, ela nunca supera o Criador. É reconhecer que, acima de qualquer inteligência terrena, existe a inteligência suprema do Pai. Uma vez, Côncio disse: passamos a defender ideais de justiça e igualdade entre todos os homens e mulheres, sabendo sermos todos filhos do mesmo Pai. E, portanto, irmãos, não há dúvida de que isso nos trará dias de acerba luta, pois ainda são poucos os que compreendem essa verdade. Muitas vezes somos e seremos injustiçados em nome dela, através de ações geradoras de lágrimas sentidas.
Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. A partir do momento em que choramos nossas dores, isso significa um crescimento muito grande, visto que o pranto não agride. Quando optamos por chorar, desistimos de ir à forra, pagar com a mesma moeda, usar a força física, provando que confiamos em Deus e deixamos a cargo dele a resposta à ofensa. 1000 vezes melhor, meus irmãos, voltar para nossas casas chorando que provocar lágrimas em alguém, porque só os mansos sabem chorar. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Quando os mansos possuírem a terra, não será para guerrear, espoliar, dividir e dominar. Na terra dos mansos, o amor imperará. A presença do Mestre será sentida em Roma toda, no Oriente e no Ocidente. E ela não mais será Roma, e sim parte de um todo que será o reino dos filhos do Cordeiro, vivendo em paz e harmonia. Não haverá mais separação, injustiça, diferença de crença ou de casta. Seremos irmãos, seremos mansos, e estes anseiam pela justiça. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. E alguém acha possível um habitante desse mundo fraterno não ter fome e sede de justiça? Sim, meus irmãos, se as temos, seremos saciados. Mansos habitaremos a terra do Cordeiro, e saciados de justiça, encontraremos o mais nobre sentimento humano, aquele que é o predecessor do amor universal, tão bem exemplificado pelo Mestre. A misericórdia, que nos remete à primeira bem-aventurança. A misericórdia é a miséria do coração, a pobreza do espírito que se curva à potência maior. Ser misericordioso é ser empático, é sentir a dor do irmão e suavizá-la com o amor que brota fomentado pela misericórdia. Devemos lembrar sempre que não é possível ser amoroso sem ser misericordioso. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Quando damos um sentimento, isso quer dizer que primeiro o recebemos, visto que ele está em nós. Ao passar pelas etapas da pobreza de espírito, da mansuetude, da justiça e da misericórdia, estaremos edificando tudo isso em nós e em nossos irmãos, que também herdarão a terra. Alcançar a misericórdia é viver em plena comunhão com Deus, Jesus e todos os habitantes da terra. Sejam homens, animais, plantas ou pedras. É estar em harmonia com toda a criação, respeitando o estágio de cada um, reconhecendo quão importante é o papel dos indivíduos no equilíbrio do universo, e amando sem distinção, tanto aos que cruzarem nosso caminho, como aqueles que nunca o cruzarão, porque o amor não conhece barreira de espécie alguma. O amor se dá com simplicidade. É puro como as nuvens, as aves e os lírios, que mesmo nascidos no lodo, não se contaminam com ele, tampouco o abandonam. Dando ao charco um pouco de sua beleza, sem se contaminar pela fealdade dele, o lírio está sempre imaculado, puro como deve ser nosso coração. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Irmãos, não podemos nem de longe compreender o que essa frase significa, ver a Deus. Um espírito em tal condição já está na reta final do caminho, já não guarda nenhuma das paixões humanas e, por decorrência, nenhum dos tormentos que elas implicam. É plenamente sábio e bom, pobre de espírito, manso,
justo e misericordioso como nosso Mestre, o único homem que amava incondicionalmente a todas as criaturas, aquele cujo olhar magnetizava e chamava a conversão, aquele que jamais era indiferente, aquele a quem é impossível não amar e tentar seguir, tamanha a esperança que nos trouxe. Porém, eu disse que um espírito puro de coração está na reta final e não na chegada. Ainda é necessário que caminhe para frente. Nessa etapa, então, teremos a missão de trabalhar para o desenvolvimento do mundo inteiro, a missão de levar a paz para onde formos enviados e lá semeá-la. Seremos pacíficos e pacificadores. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Todo aquele que luta pela paz vem em nome do Pai, e assim é chamado Filho de Deus. Num aparente paradoxo, em geral, os portadores de doutrinas pacificadoras acabam por gerar polêmicas, à medida que elas mexem em posições privilegiadas do mundo, porque suas crenças incomodam os poderosos e promíscuos que se recusam a mudar. São sempre ultrajados, incompreendidos e sacrificados. Não obstante, como se seu sangue contivesse sementes de esperança, deixam restos de luz e seguidores convictos, que por sua vez plantarão sua semente no chão. São perseguidos por amor ao Pai e à justiça, mas é possível matar homens, nunca suas ideias. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Por isso, Jesus disse que seu reino não é deste mundo. Ele, que já possui o reino dos céus, quer compartilhar conosco esse paraíso, onde poderemos nos recompor da caminhada para empreender outra e outra, até finalmente sermos como Ele, unos com o Pai. Por isso, não temamos, irmãos, recordando o que nos foi assegurado. Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, perseguirem e falarem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos, porque será grande a vossa recompensa no céu, pois assim foi com os profetas e os que vieram antes de vós. Que o Mestre esteja conosco, nesta hora de amor e testemunho supremo. Que assim seja. Valério, com lágrimas nos olhos, enrolou o pergaminho e fechou os olhos em oração contrita. A assistência fez o mesmo, exceto Lívia. Não admitia nem para si própria o quanto aquelas palavras a haviam tocado. Nesse momento, um ruído de patas de cavalos e choque de metais se fez ouvir no corredor da tumba. O eco fazia um efeito amplificador da chegada dos pretorianos, que desrespeitosamente invadiam o recanto de oração dos primeiros cristãos. Estes não se moveram em alvoroço, permaneceram sentados, de olhos fechados, em prece. Foi um espetáculo estarrecedor. Os militares jogavam os cavalos sobre as pessoas quietas e calmas, sem defesa ou resistência. Muitos morriam ali mesmo, sob as patas dos treinados cavalos de batalha. A gritar feito demônios alucinados, os romanos ordenaram que todos os sobreviventes ficassem de pé e foram amarrando um a um, com uma só corda. Depois arrastaram nos corredores acima até a superfície, onde começaram a fazer as perguntas de praxe. Qual o seu nome? É cristão? Todos informaram o nome e declararam-se cristãos, até que chegou a vez de Lívia. Sou Ania Lívia Zenones, filha do centurião Primus Piluso Caio Július.
O militar soltou as mãos dela e disse que estava livre. Ela é minha esposa, Otávio gritou. Não sou cristão, apenas acompanhava Lívia. Pergunte a ela. Ele é seu esposo? Sim. E fala a verdade? Não é cristão? E como acha que eu descobri esse local? É claro que foi seguindo meu marido. Ele é cristão, embora fale com o coração sangrando. Sou mais leal a Roma que a meu próprio marido. Levem-no. É um maldito fanático da seita do carpinteiro. Otávio protestava e gritava ser mentira o que a esposa afirmava. Um pretoriano o golpeou com o lado sem corte da espada, deixando-o no chão a rolar de dor. Ele ergueu os olhos para a esposa, seu queixo tremia. Traidora, desgraçada, sabe que não sou cristão. É burra demais para ter armado tudo isso sozinha. Foi ele quem ajudou, não foi? O maldito centurião que a abandonou e agora volta para desonrar a minha casa, minha esposa e ainda me matar. Jamais os perdoarei. Que a fúria de Mercúrio caia sobre mim se não me vingar de vocês. Vou viver o resto dos meus dias a lembrar essa traição impiedosa. Oculum pro oculo et dentem pro dente. Olho por olho e dente por dente. Ela não respondeu. A voz de Valério atraiu-lhe a atenção. Meu nome é Valério e sou cristão. Valério, eu vou tentar chamar alguém de influência para ajudá-lo. Não, minha menina. Certa feita, eu disse a você que se fosse escolhido para morrer pelo cristianismo, muito ditoso seria. Não faça nada, eu quero morrer pelo meu mestre. Não, Valério, por favor, sinto-me o próprio Iscariotes. Falava em choro incontido. Não se preocupe, pequena Lívia. Assim que Jesus deixou o corpo, sua primeira providência foi descer até Judas e resgatá-lo. Se ele me permitir imitar seu gesto, voltarei para protegê-la de si mesma. Um soldado forte puxou Valério violentamente e Lívia ficou observando a cena. Os soldados montados arrastavam os cristãos amarrados uns aos outros, que repetiam em uníssono a oração que Jesus deixara para a humanidade. Em meio ao coro de vozes fervorosas, ouviam-se os gritos de Otávio, proferindo toda a sorte de despauterios e palavrões. Entre as 38 pessoas presas naquele dia, apenas 9 não sacrificaram aos deuses romanos. Entre elas estavam Valério e Zaqueu, que em instante algum revelou sua identidade, para não ser poupado em virtude dela. Mantinha o rosto coberto sempre que alguém da guarda vinha trazer alimentos ou água, o que demorava até 3 dias. As outras 29 pessoas, depois de apostatar, receberam penas mais leves. Algumas foram exiladas sem direito a levar os bens, que passaram ao domínio da águia. Outras foram condenadas à escravidão em propriedade de patrícios, e algumas, incluindo Otávio, foram mandadas para as galeras, onde remariam até o final de seus dias. Ao entrar em casa, Lívia não sabia como contar a Ariadne o ocorrido. Chorando pelo amigo que levara à morte, ela omitiu da narração, é claro, o detalhe de que fora tudo armado, em acordo com Fábio, para matar Otávio. Fora um ato tão irresponsável a ponto de ela nem questionar o número de vidas que sacrificava para ter o que queria. Ariadne, em estado desolador, voltou para casa e não conseguiu cerrar os olhos. Chorou durante toda a madrugada e desejou estar entre os presentes na catacumba. Morreria feliz
pelo Mestre, ao lado de Valério. O que valeria sua vida? Pelo menos daria sua contribuição pelo Evangelho. Alguns dias depois, como combinado, Fábio chegou a Roma, bem a tempo de assistir ao espetáculo hediondo no circo. Foi até as prisões para constatar o resultado do seu plano covarde, e ao ver os prisioneiros, logo reconheceu Otávio. Apontando-o, declarou ser o que servia para a nau de seu irmão. Otávio fitou os olhos do centurião e sentiu o ódio espalhar-se por seu corpo e sua alma. Estava diante dele o odiado amante da esposa, que agora o mandava para morrer, ou talvez para algo pior que a morte. Qual foi sua sentença? Ele não respondeu e sentiu na fronte o punho do soldado que o interrogava. Eu não sei. Sentia a cabeça rodopiar. Teve os bens confiscados em favor da esposa, que é cidadã romana, e deve servir nas galeiras, pois cometeu apostasia e sacrificou aos deuses, não podendo assim ser levado ao circo. Faça que ele chegue ao navio de meu irmão. Foi o que combinei com Pompeu. Ainda correu os olhos, desdenhoso, pelos outros prisioneiros, e girando o corpo com a imponência e arrogância típicas dos romanos, saiu da cela infecta com sua esvoaçante capa vermelha, que para ele representava a superioridade de casta. No anfiteatro, tomou lugar junto a Pompeu e sua pervertida esposa, para assistir ao crime consentido na época. Cumprimentou o senador e beijou as mãos de Licínia. Esta aproveitava cada descuido do marido para falar obscenidades ao ouvido do centurião. Nas partes mais baixas do circo se encontrava o populacho ensandecido, sedento de sangue e morte, fazendo um alarido tão grande que impossibilitava qualquer conversação. Na arena, o cenário era desolador. 3 dos 9 cristãos já estavam presos a postes, com a roupa encharcada de azeite, para, num ato extremo, iluminar o sacrifício dos amigos. No plano espiritual, a situação era ainda mais amedrontadora. Espíritos grotescos, esfarrapados e despenteados gritavam em absoluta loucura. Uns se trajavam como gladiadores, outros como senadores e até imperadores, e a grande maioria era de plebeus que, quando encarnados, apreciavam aquele espetáculo. De repente, o quadro se iluminou, como se o futuro se fizesse presente, e 1000 holofotes foram ligados. Uma falange de espíritos puros também veio para trabalhar em local tão selvagem. Os espíritos sofredores e arruaceiros que ali se reuniam gritavam espavoridos diante da visão radiosa. Alguns se rendiam à autoridade moral e eram recolhidos amorosamente. Outros fugiam aos berros, e aqueles que se mantinham endurecidos ficavam isolados em um campo magnético, ao lado do anfiteatro. Depois, os trabalhadores do astral se posicionaram dentro da arena e se fizeram visíveis àqueles que se encontravam presos aos postes. Tomados de alegria transcendental, eles se puseram a cantar hinos ao Cordeiro de Deus. A gritaria se fez intensa. Dançarinos vestidos como Pan surgiram portando tochas e fazendo um bailado macabro, com forte apelo sexual, para o povo que já atingira a histeria suprema e beirava a loucura. Ao término da apresentação, aproximaram-se dos cristãos presos e neles atearam fogo impiedosamente. Antecipando-se por uma fração de segundo, os anjos presentes os retiraram de seus corpos
impediram que sofressem os horrores de ser queimados vivos. E foi essa a visão que os outros 6 mártires tiveram ao pisar a areia quente e fétida do lugar. Zaqueu começou a cantar e todos o acompanharam, sorrindo e chorando de alegria e gratidão por serem esperados pelos anjos do Mestre, que não os desampararam na hora do testemunho. 4 feras africanas que não comiam há dias foram soltas. O povo se decepcionou ao ver que os mártires não corriam, gritavam ou tentavam fugir. Continuavam impassíveis, de mãos dadas, cantando. Fábio olhou para os prisioneiros e quase perdeu os sentidos. Apesar de Zaqueu estar sujo, magro e maltratado, ele reconheceu o avô. Quis gritar, mas o barulho era infernal. De qualquer modo, nada mais poderia ser feito. As feras estavam soltas, e mesmo que um grupo de gladiadores tentasse salvá-lo, não haveria tempo. O velho cristão estava entregue, parado em frente aos olhos famintos de uma pantera negra. Levando as mãos ao alto da cabeça, Fábio gritou de pavor e impotência diante de cena tão covarde. Zaqueu ainda teve tempo de olhar o neto e fazer em sua direção o sinal da cruz, antes do salto perfeito do felino sobre seu peito, que também ostentava uma cruz. Em instantes, o animal o devorou. Em desespero, Fábio assistiu à cena e, naquele momento, perdeu os sentidos, despencando de grande altura no meio do público enlouquecido. Sem saber quanto durara seu desmaio, despertou em uma espécie de camarim, no próprio teatro. Tinha o braço imobilizado e escoriações por todo o corpo. O barulho do circo não o deixava acreditar, como queria, que fora um sonho mau. Sentindo dores físicas e morais, correu pelos corredores calçados de pedras, iluminados por tochas. Desceu escadas íngremes e chegou às portas que davam acesso à arena. Em jaulas seguras, as feras dormiam, com o abdômen anormalmente dilatado. Chorou gritando, feito criança, abriu a pesada porta arredondada e pisou a areia manchada de sangue. Vestígios do cruel assassínio ainda restavam jogados pelo chão, indicando que os felinos haviam recebido mais que o seu apetite poderia desejar. Fábio perguntou a si mesmo quem seria mais selvagem, as feras africanas ou os homens romanos. Em um amontoado de ossos, carnes e roupas, ele divisou a cruz que pertencera ao avô. Tomou o objeto e o colocou no próprio pescoço. Em seguida, despiu-se da capa e nela envolveu aquilo que sobrara do corpo físico de Zaqueu. Abraçado a ela, deixou a arena em pranto incontrolável. No ápice da dor, o centurião depositou os restos de Zaqueu em sua oficina e chamou o pai. Juliano abriu a pequena trouxa feita pela capa vermelha e fechou os olhos, na vã tentativa de apagar a visão. Como sabe serem de seu avô? Ele mostrou a grossa corrente com a cruz. Pai, essas pessoas foram presas lá há muito tempo. Como não deu pela falta dele? Por que não usou de sua influência para tirá-lo da prisão? Ele saiu dizendo que ficaria fora por uns tempos e não queria ser libertado. Do contrário, se identificaria e sairia de lá, sem precisar da minha intervenção. Foi escolha dele, Fábio. No dia em que nos deixou, me disse que sentia sua missão quase cumprida. Acabara seu trabalho com as escritas, ensinara tudo a Valério, a mim e a um amigo de nome Lúcio, que fixou residência em Jerusalém.
Seus discípulos já faziam novos adeptos. Ele achava que não tinha mais o que fazer. Viveu para Jesus e escolheu morrer por ele. Fique em paz, seu avô está feliz. Valério também está morto. Isso é grave. Significa que eu terei de assumir seu lugar. Ou as pessoas ficarão perdidas sem os dois, e terei ainda de empreender uma viagem até Jerusalém. Por quê? Era desejo dele que seus escritos em metal fossem acomodados lá, onde tudo começou, e com certeza será onde os homens do futuro procurarão por registros do início do cristianismo. Se por acaso os pergaminhos se perderem ao longo do tempo, as placas de metal serão encontradas, e todo o sangue derramado não terá sido em vão. O Senhor não pode fazer essa loucura. Quer terminar assim? Apontou para a pequena trouxa sobre a mesa. Um judeu, com cidadania romana, afirmou certa feita: já não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Faço minhas as palavras dele. Não me importo de morrer se não puder viver pelo Cristo. Isso tudo é loucura. Esse Jesus deve ter sido um feiticeiro poderoso. Sua frase é música aos meus ouvidos. Antes você o tomava por embusteiro malfeitor. Agora já admite que tem poder. Isso é bom, meu filho. O jovem permaneceu em silêncio. E quanto à cruz em seu pescoço? Pretendo usá-la até o fim dos meus dias, não por devoção ao Nazareno, e sim ao meu avô. Não teme que alguém veja esse símbolo com você? Alguém da 10ª do pretório? Para o inferno a 10ª, o pretório e toda a maldita Roma. Olha o que eles fazem, são mais selvagens que as feras que trazem da África. Como contaremos isto à mamãe? Sua mãe tem uma base cristã sem igual, uma fé inabalável. Saberá que o pai não morreu, apenas deu seu corpo em sacrifício por aquele que se aniquilou por nós. Entenderá que Zaqueu vive e que nos reencontraremos. Todos os homens serão muito mais felizes quando deixarem de dar à presença física importância maior do que ela efetivamente tem. Vamos buscá-la para darmos a ele a sepultura cristã, sem pompas, como era seu desejo. Algumas horas depois, os despojos de Zaqueu foram depositados carinhosamente pelos familiares e amigos cristãos no sepulcro da família. Sem alarde, sem pompas, porém com muita oração e lágrimas de saudade. Fábio, no entanto, chorava com desespero e revolta. Essa é a diferença básica entre aqueles que têm fé e os que não a têm, diante da separação inevitável dos entes amados. Otávio acordou de um sono conturbado, sentindo o corpo alquebrado, a boca seca e o estômago vazio. O sol o cegou momentaneamente e ele não identificou onde estava. Depois de acostumar a visão à claridade que não via há dias, percebeu-se em carroça gradeada como uma cela ambulante, junto a mais 8 homens. Havia ali um odor insuportável de urina e um vozerio desorientador. A cela foi aberta e soldados arrastaram-no em direção a uma nave extraordinariamente grande, com a bandeira da águia tremulando ao vento morno que vinha do Mediterrâneo. Por quanto tempo viajara? Não sabia. Foi colocado a bordo e separado dos companheiros de viagem. Mais alguns passos pelo convés e se viu defronte a uma réplica quase perfeita de seu odiado inimigo. O homem olhou para ele e o fez lembrar os olhos do centurião. É você, o comandante gaulês? Sim, senhor.
Cláudio Augusto soltou uma gargalhada sarcástica. Aquele de quem meu louco irmão roubou a esposa? Sim, senhor. Como ousa chamar meu irmão de ladrão de mulheres? Dê 6 chibatadas nesse insolente, ordenou ao subalterno, que cumpriu a determinação com prazer. Depois se achegou novamente ao prisioneiro. Vou perguntar outra vez. Meu irmão roubou-lhe a esposa? Não, senhor. Acha que ele não seria capaz de tirar a esposa de criatura tão insignificante? Sim, senhor. Dê mais 6 chibatadas nesse cretino, que se acha melhor do que meu irmão. Executada a ordem, Cláudio apanhou um objeto metálico e pontiagudo, que hoje nos lembraria um saca-rolha, e contornou-o. Com 4 dedos, segurou forte. Com a outra mão, agarrou Otávio pelo queixo. Meus remadores jamais fugiram da minha nau. E sabe por quê? Porque não acham o caminho de volta do porão. Impiedosamente encostou a ponta do objeto na pálpebra fechada do prisioneiro e, num gesto preciso, vazou seus olhos, largando-o no chão sem sentidos. O porão da nau, comandada por Cláudio, era um pesadelo aterrador. Dezenas de homens cegados por suas mãos remavam no ritmo infernal do gongo. Não tinha noção de ser dia ou noite. Não sabiam há quanto tempo estavam ali. A vida era apenas o som que deveria acompanhar com o remo e o estalar dos chicotes, quando o remador caía exaurido. Em Roma, Lucila vivia o maior conflito daquela existência. De um lado, o poder, o dinheiro e o crime. Do outro, Flávio Pacianus, a quem amava profundamente e que fingia não a conhecer quando passava por ela nas ruas. Em um desses encontros casuais, ela esqueceu o combinado e segurou o militar pelo braço. Como pode fingir que não me nota, quando tenho estatura quase igual à sua? Ele parecia impassível. Fale! Você disse que me amava naquela mensagem. Você também disse. Eu não nego. O que preciso fazer para que acredite? As palavras são fáceis de dizer ou escrever. O comportamento, sim. Este prova se nos dispomos a algum sacrifício. Eu tenho me tornado melhor. Nunca mais me deitei com ninguém. Mas continua vendendo aquelas infelizes. Elas querem ser prostitutas, ganham muito dinheiro. Deu a elas outra opção? A maior parte desse dinheiro não vai para você? Nem faço mais abortos. Contudo, cede os porões de sua casa para que Caio Júlio II e a irmã os façam. E você, por acaso é santo? Matou o assistente de Fábio para tomar seu lugar. Perdi muito mais que ele. Roma fede. Volte para a Britânia. Em breve, se os deuses permitirem, estarei de novo na minha terra. Fábio irá para o pretório e eu me tornarei centurião, e já pedi para voltar. Todos querem vir para Roma. Quanta ilusão! Mais de 1000 cobiçam meu lugar na 10ª. Vai embora mesmo? Muito em breve. Sabe que se for, nunca mais nos veremos. É meu maior incentivo. Não quero vê-lo. Deixe-me ir com você. Está louca? A Britânia já tem muitas casas de prostituição. Com o orgulho demasiado ferido, Lucila virou-lhe as costas e se foi, sem dizer adeus. Ao chegar em casa, agitada e furiosa, Marco veio ao seu encontro. Ela tirou o sapato e o atirou na cabeça do rapaz,
gritando: "Saia de perto de mim, seu inútil, ridículo e débil mental. Que a vingança de Júpiter caia sobre você." Deitada de bruços em um divã, a bela cortesã chorou toda a sua dor e desejou morrer. Júlia subia do porão em companhia do irmão. Ambos tinham as mãos e as vestes sujas de sangue. Olhando para o quadro desolador da prima, optaram por não falar com ela. Lavaram-se e deixaram o local em silêncio. Ao passar pelo vestíbulo de sua casa, Júlia ouviu vozes. O senador Pompeu e o filho Antônios palestravam animadamente com seu pai. Os olhos da moça cruzaram com os do jovem e ela sorriu, do que foi correspondida. Entrou correndo e viu Lívia, que desde a prisão de Otávio habitava mais a casa paterna que a própria. Deveria ficar reclusa por 10 meses antes de contrair outro conúbio, costume destinado a eliminar dúvidas quanto à paternidade do primeiro filho que nascesse do segundo casamento. Lívia, agora eu sei o que sentiu naquele dia. Acabo de olhar para o Mare Nostrum pela primeira vez. Encantou-se com os olhos de Antônios? Isso é muito bom, pois o senador está aqui justamente para acertar seu noivado com ele. Está brincando. Eu não acredito. Vou fazer sacrifícios no templo de Vênus por 10 luas consecutivas. No dia imediato, as irmãs foram contar a Lucila sobre o noivado próximo. Acho que os deuses estão irados comigo. Vejam bem, Júlia vai se casar com seu príncipe de olhos azuis. E você também, Lívia. Sabe-se lá como os deuses conspiraram para deixá-la viúva e Fábio descompromissado. Quanto a mim, tenho de olhar para os meus olhos azuis e ver o desprezo estampado neles. Ariadne entrou no assunto. Olhem, meninas, eu ainda estou em desvantagem. Lívia e Júlia vão se casar com os belos de olhos azuis. Você, pelo menos, pode ver os seus. E quanto a mim? Onde estão meus olhos azuis? Lucila riu. Os seus estão no seu rosto. Não estou para brincadeiras. Você teve uma paixão, Ariadne? Perguntou Lívia. Sim, houve um legionário de belos olhos azuis. Eu tinha na época 13 anos. Fábio fez que ele fosse mandado para a Palestina e trouxe-me para cá. E nem uma bela casa me deu, como a Sabina. Eu sinto muito. E prometo, amiga, ele lhe dará uma casa. Encontrará seu legionário. Poucos dias depois, a casa de Caio estava iluminada e coberta de flores. As famílias preparavam-se para a esponsália e para assinar o contrato nupcial dos filhos, quando Antônios, entre outros presentes, daria a Júlia a aliança de ferro. Esta, no limite da felicidade, saíra pelo campo em busca de flores e ervas aromáticas para dar sorte. O contrato nupcial foi assinado e o jovem casal sugeriu a data da cerimônia para dali a 3 meses. Licínia e Lívia, a mãe, não aprovaram a ideia, pois estavam no mês de fevereiro e o casamento não poderia ser realizado em maio, mês em que se celebram os Lemúria, festa dos mortos. Acreditava-se que aqueles que o fizessem morreriam em pouco tempo. Decidiram então pela segunda metade do mês de junho, época relacionada com o solstício de verão, momento de apogeu do mundo natural. Resolveram também que Fábio e Lívia deveriam casar-se na segunda metade de março, por ser data propícia
e porque fazia 10 meses que Otávio fora preso, e segundo Cláudio Augusto, havia contraído a peste e morrido no navio. Seguiu-se o banquete regado a muito vinho e boa comida. E naquela noite as irmãs foram dormir extremamente felizes com as decisões tomadas. O casamento de Lívia, pelo fato de ser viúva, deveria ser discreto. Os dias passaram céleres e o mês de março já ia quase na metade. Lívia acordou com o choro de Otaviano, achegou-se ao berço e tomou nos braços o garoto, que já contava quase 2 anos. Alimentou e vestiu o pequeno, cujos dias ao seu lado estavam contados. Sentiu uma ponta de tristeza, mas em momento algum cogitou desistir de abrir mão do bebê para atender às exigências caprichosas de Fábio. Não pensou na sagrada missão da maternidade. A presença do amante a cegava. Ela ainda não aprendera o verdadeiro sentido do amor. Saiu com o menino nos braços e procurou pela prima, como o centurião a havia instruído. Lucila não se encontrava em casa. Ariadne informou que a patroa saíra muito cedo. Lívia dispôs-se a esperar. Assim que se levantara, Lucila seguira para o templo. Estava tomada de angústia ímpar, desde que a pergunta de Flávio passara a se repetir sem cessar em sua mente. Deu a elas outra opção? Seria a culpada pela queda de todas as suas meninas? A cortesã emagrecera vários quilos e perdera completamente o senso de humor. Não trabalhava mais como prostituta, estava às voltas com a ideia fixa de autodestruição, fortalecida por uma turba de espíritos vingativos, cuja encarnação fora impedida pelas mãos da atormentada mulher. Era seguida por eles em qualquer lugar a que fosse, num espetáculo aterrador para quem pudesse ver. Alguns flutuavam em seu encalço, outros se fixavam em seu corpo físico, qual parasitas. Porém, a maioria impregnava todo o aparelho reprodutor de Lucila, deixando o útero e os ovários deformados e irreconhecíveis. As trompas de Falópio mais se assemelhavam a colares de contas, pela quantidade de espíritos ovoides que se agarravam a elas. Lucila esteve por longo tempo no interior do suntuoso templo, sem encontrar a paz que fora buscar. Saiu arrastando consigo as companhias espirituais e derramando lágrimas sentidas. Queria morrer, deixar tudo para trás. Ansiava por se libertar da sua angústia infinita, sendo incentivada por eles, que a desejavam fora da proteção que o corpo físico lhe dava. Quando desceu o último degrau da escadaria do templo, seu olhar cruzou com o de Flávio. Respirou fundo e se cobriu com um manto. Ele se aproximou e descobriu-lhe o rosto. Mirou suas olheiras e os olhos injetados. Aconteceu algo? Deixe-me. Tudo que eu não gostaria era de vê-lo. Logo estará livre desta visão. Parto amanhã para minha terra. Boa sorte. Não me julgue um homem cruel. Faço isto por você também. Por mim? Sua expressão era incrédula e desolada. Que a ira de Plutão caia sobre você, maldito centurião. Lucila, pense um pouco. Se seus inimigos, que são muito, surpreenderem um só ponto fraco em você, onde irá seu poder? E se eu for esse ponto fraco, estaremos 2 mortos. Tenho provas contra toda essa corja. E não as entregaria a eles se eu estivesse preso? Se minha vida dependesse disso? Sim, eu entregaria. E o que acha que sucederia com você depois?
Minha vida não tem o menor valor. Pare com isso, não é assim. Todos nascemos com alguma bondade, que pode ser sufocada pela maldade predominante. Busque o que há de bom dentro de você. Nada de bom existe em mim. Faria um favor a Roma se morresse. Estive com Fábio. Ele se casará logo com sua prima. Está muito feliz e você contribuiu para isso. É verdade, mas usamos de todos os truques sujos para a realização desse casamento. Muitas vidas foram tiradas, muita sujeira ficou para trás. Flávio, não há nenhuma vantagem nisso. Tudo que toco morre. Se eu tocar uma planta, ela seca. Ele tomou-lhe a destra e a pousou sobre seu rosto. Não sinto maldição em seu toque. Sinto um amor profundo e renovador. Deixe esse sentimento se expandir para outras pessoas. Deve lembrar para sempre que eu amei você. Faço minhas as suas palavras. Adeus, Flávio. Adeus, Lucila. Lucila saiu pelas ruas de Roma desejando que elas a engolissem. Naquela hora não conseguia recordar nada que tivesse valido a pena em sua vida. Flávio não se distanciara do local, ficara fitando a mulher que se afastava de cabeça baixa. Zaqueu se achegou a ele. Filho, não abandone novamente sua pobre esposa do passado. Lembre-se do compromisso assumido de ajudá-la a se libertar. Até agora agiu corretamente. Porém, o momento é crucial. Ela se encontra à beira do abismo e apenas sua mão pode trazê-la de volta. Como se tivesse ouvido cada palavra, Flávio seguiu Lucila até sua casa e parou do outro lado da rua. Viu quando ela entrou, fechando a porta sem perceber sua presença, e permaneceu ali. Lucila, espero-a há horas. Lívia, o que foi desta vez? Prima, só você pode me ajudar. Meu casamento está por dias e não posso ficar com Otaviano. Fábio me disse que você tem maneiras de resolver este problema. Não sei quem é pior, eu, você ou Fábio. O que deu em você, prima? Por acaso sabe como este problema é resolvido? Sabe o que eu já fiz com filhos de viúvas ou mães solteiras? Acho que sei. Acha? Nada de ataque de burrice agora. Lucila estava tomada de ira. Quer que eu leve Otaviano e o deixe em algum lugar para morrer? Lucila! Sem meias palavras, Lívia. Sem frases de duplo sentido, como vamos resolver este problema, vamos contornar a situação, ou algo assim. Vamos cometer um assassinato, gritou. Esta é a frase. Diante da prima atônita, ela continuou. Fale com todas as letras. Lucila, eu quero que você mate meu próprio filho, porque nada no mundo, nem no Elísium, vale mais que uma porcaria de centurião recém-promovido a pretoriano. Por ele eu faço qualquer coisa, por mais escabrosa que seja. Lívia passou o garoto aos braços de Lucila, e sem pronunciar uma palavra a mais, as primas choraram. Flávio viu quando Lívia saiu aos prantos sem o garoto. O amigo já havia contado a ele sobre sua decisão de não adotar a criança e como pretendia ficar livre dela. Revoltou-se com a atitude da tresloucada mãe e permaneceu à espreita. Lucila, ainda na sala, com o menino nos braços, pensou por alguns momentos e depois chamou Marco. Inútil,
Tome este menino e faça o que sempre fazemos. Minha rainha? Não posso matar Otaviano. Já fez isso 1000 vezes, sua praga dos infernos. Maldito plebeu sem serventia. Otaviano é diferente. Convivo com esse garoto desde seu nascimento. Saia de perto de mim. Sinto nojo do seu cheiro. Seu rosto me dá asco. Odeio você. Está me entendendo? Sim, senhora. Vá e diga a todas as meninas que estejam em minha presença imediatamente. Já. Em poucos instantes, elas estavam em frente à patroa. Esta, chorando muito, abriu o cofre camuflado sob o piso de mármore da sala. Dividiu em partes iguais a incalculável fortunas em moedas, joias e gemas e ofereceu a cada uma de suas funcionárias. Quero que fiquem com o tesouro que ajudaram a construir, para continuarem prostitutas se quiserem. Estou dando a vocês outra opção. Ariadne, você sempre foi meu braço direito. Dei-lhe as mais importantes tarefas. Vou dar então uma última. Se eu morrer, leve minhas joias pessoais para Flávio e meus pergaminhos secretos devem ficar sob seu poder. Já que se tornou cristã, pode precisar deles. Se quiser, toque a casa. Se não, venda e divida o dinheiro com as outras. Pare com isso, amiga. O que está havendo com você? Faz algum tempo que não parece mais a mesma. Não se preocupe comigo, minha querida. Se realmente me estima, faça o que peço. Agora vou resolver uma última pendência e volto para descansar. Saiu com o menino nos braços e lágrimas copiosas nos olhos. Flávio entendeu exatamente o que ocorria e a seguiu. A passos largos, Lucila deixou a cidade e alcançou o lado externo dos muros. Caminhou até onde existia um fundo abismo, onde o lixo da cidade era jogado e queimado, que fumegava dia e noite. A fumaça intensa fez arderem os olhinhos da criança, que caiu em choro sentido. As lágrimas deixavam um rastro avermelhado no rostinho coberto de poeira. Lucila tentou limpar, e a situação ficou pior. Respirou fundo, como se isso lhe desse coragem. Sentou o menino a poucos metros do abismo e virou as costas. Ele, no entanto, a seguiu. Não venha atrás de mim, obedeça, continue sentado. Sua voz era entrecortada pelo pranto. Muito assustado, feito um bichinho acuado, Otaviano ficou sentado, a chorar de medo. Ela deu alguns passos e olhou para trás. O menino não ousara desobedecer. Continuava sentado, em meio a um ataque de choro e tosse provocada pela fumaça. Ergueu o pequeno braço e repetidamente dobrava os dedinhos, chamando a prima de volta, já que não podia se levantar. Depois, ergueu o outro braço, como se pedisse a ela que o pegasse no colo. Lucila chorou gritado, voltou e tomou a criança nos braços. Abraçando-a, saiu da nuvem de fumaça. Agarrado a ela com força, Otaviano deitou a cabeça em seu colo e já não chorava. Apenas seu corpinho era sacudido por soluços incontidos. Ao contrário dele, Lucila caiu num pranto desesperado e se jogou ao chão, abraçada ao garoto, para dar vazão a toda a tristeza que existia em seu íntimo. Foi quando sentiu mão forte tocar seu ombro. Flávio, o que faz aqui? Veio assistir à minha derrota? Acabei de assistir à sua vitória. Sabia o que planejavam para este menino. Vim para ajudar o pobrezinho.
Se você o abandonasse aqui, eu o levaria comigo para a Britânia. Não pude, não tive coragem, mas já que eu levaria com você, tome-o, ainda não tem ninguém por ele. Ele tem você. Não, tomei uma decisão que não me permite assumir nenhuma responsabilidade. É uma pena. Por quê? Como eu dizia, se você o deixasse, eu o levaria comigo, e se não o deixasse, levaria os dois. Já que não pode assumir responsabilidades, terei de me conformar com outra esposa, a quem não ame tanto assim, pois ser esposa e mãe de um garoto de 2 anos é um cargo de muita responsabilidade. Ela nada disse. Em pranto que se tornou mais intenso, colocou Otaviano nos braços de Flávio. Este beijou os cabelos do menino e o segurou com apenas um braço. Com o outro, aconchegou a ex-cortesã ao peito. Vamos embora para longe de Roma. Ainda que a Britânia não seja bem o Elysium, lá se vive mais em paz. Fica perto de uma terra bela e verde, a Ibérnia, onde a águia nunca pousou e onde eu pretendo morar assim que me aposentar, com você, Otaviano e os outros filhos que teremos. E serei a mulher mais feliz do mundo. E pensar que há poucos minutos eu planejava tomar todo um frasco de veneno e me matar rapidamente? Entretanto, minha querida, você deve morrer do mesmo jeito, pois é necessário que morra Lucila Pertinax para nascer Lucila Bassianus, a minha esposa. Será o primeiro assassinato lícito de minha vida. Amo você, Lucila. Por que lutou tanto contra esse amor? E havia outra maneira de tê-la só para mim? Se eu me tornasse frequentador de sua casa, você sairia dela? Não, eu me acomodaria. E eu não me satisfaria com essa situação. Foi por amá-la que não pude aceitar o que me propunha. Ou você se dava por inteira, ou eu abriria mão da parte que me dedicaria. E como já disse, Lucila Pertinax não pode ter um ponto fraco. Agradeço pelo tanto que me fez sofrer e me sinto rica, embora tenha dado os meus bens. Fez breve pausa, baixou os olhos entristecida e disse: Não mereço ser feliz, sou uma pecadora. O amor cobre a multidão de pecados. Você é cristão? Estou aprendendo. Podemos aprender juntos e ensinar a Otaviano. Sim, vamos esquecer tudo o que éramos antes, começar de novo, longe de toda esta lama. Naquele dia, Lucila e Otaviano foram para a casa de Flávio. Na manhã seguinte, Ariadne chegou e disse a ele que achava que a patroa estava morta. Entregou em suas mãos as joias pessoais, dizendo ser o desejo dela. O centurião não desmentiu. Achou melhor pensar em que a cortesã cometera suicídio, e a notícia se espalhou rapidamente. Em poucas horas, toda Roma comentava o suicídio de Lucila e o fato dela ter matado o pequeno primo. Todos desejavam saber como ficaria o prostíbulo, quem assumiria seu lugar. Os inimigos queriam a qualquer custo encontrar os pergaminhos a fim de destruí-los. Ariadne tomou parte do dinheiro que lhe pertencia, doou à causa cristã e instalou-se na modesta casa de Valério, que estava desabitada desde sua morte. As outras meninas resolveram tocar o negócio, sem patroa, ficando cada uma com o dinheiro que ganhasse. Naquela mesma noite, a antiga cortesã saía de Roma, disfarçada. Em companhia do homem que amara no primeiro momento em que vira,
e que trazia consigo a semente do cristianismo para ser plantada em seu coração. Carregava no colo, em sono tranquilo, o primo que tomara por filho. Deixava seu passado enterrado em Roma. Não levaria nenhuma lembrança dali para a Britânia, onde pretendia viver em paz, com a nova família e a crença em que se iniciava. Por vários dias, Lívia, Júlia, Ariadne e Marco procuraram pelo corpo de Lucila. Dentro do abismo haviam muitos corpos carbonizados, impossível identificar um deles. Resolveram ofertar um sacrifício a Vênus em memória da morta, usando uma ovelha, e deram as buscas por encerradas. Marco, com a suposta morte da amante, sentiu-se perdido. Não tinha mais a presença dela, não tinha mais casa, emprego e nenhum dinheiro. Acometido de enorme tristeza e rodeado pelos inimigos do plano espiritual, entrou no antigo quarto da cortesã e usou um de seus mantos para se enforcar no terraço que era acessível através da sacada daquele aposento. Num ato de piedade, Ariadne e seus amigos cristãos recolheram e sepultaram o corpo do rapaz, endereçando a ele orações sinceras.